Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda Vascaíno, agora no canal Atenção Vascaíno, para a gente bater aquele papo, né, para eu dar minhas opiniões e vocês darem as suas opiniões. Então não se esqueça também de dar aquele joinha, mais conhecido como like, para a gente prosseguir aqui com o nosso trabalho, ok? Bom, antes de falar da coletiva aí do Pedrinho, eu queria só fazer um contexto, lembrando o seguinte, que o Pedrinho assumiu o Vasco em janeiro de 2024. Assumiu o futebol do Vasco, através daquela liminar que afastou a 777, em maio de 2024. Então o Pedrinho tem 1 ano e 2 meses à frente do futebol do Vasco. Lembrar também que em 2022 o Vasco foi o 19º colocado no ranking da CBF. Em 2023, o Vasco foi o 22º. O Vasco perdeu 3 posições. E o ano passado, em 2024, já na era Pedrinho, o Vasco subiu 7 posições. E o Vasco, ano passado, foi o 15º colocado no ranking da CBF. Lógico, o torcedor do Vasco fala, mas 15º não é uma posição boa para o Vasco. Lógico que não é. Evidente que não é. Então o torcedor do Vasco é muito mais do que isso. Quer estar lá nas primeiras posições, de preferência na primeira posição do ranking. Agora, isso requer um trabalho. Isso requer uma caminhada. Isso requer um planejamento. E aí, o Pedrinho, na sua primeira coletiva, ele falou justamente desse planejamento, né? Então ele buscou, ele falou, olha, eu vou buscar otimizar os recursos, reduzir os custos. E é evidente que você, num planejamento, você tem as metas, né, que você tem que alcançar, você tem os objetivos, né, para você, o que eu quero para o clube, e você tem a estratégia que você vai traçar para conseguir chegar onde você quer, para conseguir chegar no objetivo que você quer, no objetivo maior. E para isso, o Pedrinho adotou essa premissa de cortar os custos, tanto que ele fez essa recuperação judicial, escalonou as dívidas, ele está seguindo nesse caminho. Agora, o que eu faço a crítica à direção do Pedrinho, a diretoria, de uma forma geral, é que todo planejamento, né, na medida que você vai acompanhando, né, você tem as metas e você vai acompanhando. Como é que está? Como é que eu estou evoluindo nisso aqui? O que eu coloquei como meta, eu estou atingindo ou não estou atingindo? E aí é que vai a minha crítica, porque o planejamento ele não pode ficar engessado. Né? Na medida que aparecem outras necessidades, né, e aparecem algumas ameaças, né, vamos chamar assim, você tem que flexibilizar o planejamento. Então você pode ter no planejamento, olha, eu vou reduzir custos, eu vou fazer uma série de coisas para escalonar a dívida, você tem uma série de coisas, eu não quero endividar mais ainda o clube, ok. Só que na medida que o tempo vai passando, outras necessidades vão aparecendo, né? E aparecem inclusive algumas ameaças. Então, por exemplo, com certeza estava no planejamento o Vasco chegar mais à frente da Copa Sul-Americana. Mas, infelizmente, estou com uma alergia aqui, desculpe aí. Mas, infelizmente, o Vasco não conseguiu. Já foi desclassificado da Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil, tá na disputa da Copa do Brasil, vai ser decidido agora com o CSA. E está numa ameaça muito forte no Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 16º colocado, junto com o Santos, com o mesmo número de pontos do Santos, e o Santos é o primeiro da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento está ali o Juventude e Fortaleza com 11 pontos e o Vasco está com 14. E o Vasco agora vai pegar o Inter, que é o 10º colocado, com 20 pontos, e
depois pega o Mirassol, que é o 7º colocado com 24 pontos. Então a chance do Vasco entrar na zona de rebaixamento é muito grande, já a partir de domingo. E nesse intervalo aí entre o Inter e o Mirassol, o Vasco vai lá para Maceió pegar o CSA pela Copa do Brasil. Então a ameaça é grande. E aí é que vai a minha crítica. Você pode se planejar. Agora, no momento que aparecem outras necessidades, aparece uma ameaça, você tem que flexibilizar esse planejamento. Você não pode estar com ele engessado. Você tem que mexer alguma coisa. Você tem que corrigir o rumo. E como é que você vai corrigir? Reforçando o time. E aí, quando o Pedrinho fala na coletiva que não prometeu jogadores de alto nível, né, essas coisas assim, ele já dá um banho de água fria. Porque o torcedor estava esperando, pelo menos o Pedrinho falar, não, a gente está atrás, a gente vai fazer uma contratação de pelo menos 2 bons jogadores para entrarem no time, para qualificarem o time, para capacitarem o time, mas não foi isso que o Pedrinho falou. Então ele está amarrado naquele planejamento inicial e parece que não está percebendo o que está acontecendo. O que da Sul-Americana já saiu, coisa que não devia estar no planejamento, mas já saiu, já perdeu dinheiro. E está ali na zona de rebaixamento, que por mais otimista que a gente seja, jogar com o Inter no Beira-Rio, depois subir e lá para Maceió jogar com o CSA, uma outra competição, um outro jogo que vai ter que se esforçar muito para trazer um bom resultado de lá. E depois dessa para jogar com o Mirassol. Lembrando que o Mirassol, né, o Santos venceu o Flamengo e o Mirassol deu de 3-0 no Santos, com direito ao Olé e tudo, com Neymar e tudo. Então, o Inter fora e o Mirassol fora. Então, a chance do Vasco entrar na zona de rebaixamento é muito grande. E isso parece que não está assim, não digo que não esteja afetando, mas eu acho que aquele senso, né, de urgência, até de emergência, a direção do Vasco não está tendo. Né, quando diz que não vai contratar jogadores de alto nível, ele falou até em Real Madrid, mas aí falou por força de expressão, de repente na pressão ali das perguntas e tal, não vou nem levar isso em consideração, porque jogador a nível de Real Madrid, o Vasco não tem condição mesmo, então nem pensar nisso. Mas pelo menos jogadores a nível de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que aí o Vasco teria que ter condições. E se não tem condições, arranja um jeito. Nem que faça uma dívida, mas a situação requer isso. A situação requer. É uma situação de urgência. É uma ameaça que o Vasco está sofrendo. E a outra situação, que o Pedrinho também falou, e vai uma crítica também, é sobre as contratações. Ele falou, olha, vocês falam muito dos jogadores que não deram certo, dos jogadores que as contratações foram ruins, mas vocês não falam das boas contratações. Então eu vou falar de tudo, de todas as contratações. O Vasco fez 14 contratações na era do Pedrinho. Dessas 14, 8 contratações foram de jogadores que alguns já foram dispensados e outros que ainda não performaram. Então eu vou citar os jogadores. O Vasco contratou o Souza, que já foi dispensado, teve contrato rescindido. Contratou o Maxim, foi emprestado. O Jean Davi, que não aparece mais na relação dos jogadores para os jogos. O Alex Teixeira, que está sempre no banco, mas que quando entra também não consegue performar, talvez pelo pouco tempo, enfim, mas não consegue performar. O Garré a mesma coisa, está sempre no banco, mas quando entra também não consegue. O Lucas Oliveira, que também está para ser passado para outros ou dispensado, para ir, teve até agora uma proposta, me parece, do Sport, mas aí até dá para entender, né? O Sport é o último colocado com 4 pontos, ainda teve jogador agredido pelo torcedor,
Então eu até entendo o Lucas Oliveira não querer sair do Vasco, mas é um jogador que o Vasco, se tiver proposta, ele negocia. O Lloyd, que até agora também não disse o que veio, e o Maurício Lemos, que também teve oportunidades e até agora também não aproveitou. Então, de 14 contratações, 8 até agora não surtiram efeito, não conseguiram qualificar e capacitar o elenco do Vasco. 2 contratações ainda não foram testadas. Uma, o goleiro, o Jardim não dá brecha mesmo, para o Daniel Fusato, e o outro, o último, né, a última contratação, o Thiago Mendes, né, que veio fora de forma, está adquirindo a forma para poder estrear. Então, essas duas a gente não tem ainda um parecer. E 4 contratações foram boas. O Coutinho, por mais problemas que o Coutinho tenha, né, físico, mas ele está entrando em forma, ele dá qualidade ao time. Então o Coutinho é um jogador diferenciado, é um jogador que dá qualidade ao time, é o que o time precisa. Então foi uma boa contratação do Coutinho. O Tietê, para mim, junto com o Coutinho, foi a melhor contratação do Vasco, pelo que ele faz, ataca, defende, joga no primeiro volante, joga de segundo, joga de meia, joga. O Tietê incansável. Então foi uma ótima contratação do Vasco. O Nuno foi uma grata surpresa, porque ele já chegou chegando, né? Ninguém conhecia praticamente, ele já chegou, jogou um jogo, e esse cara é bom, jogou o segundo, e esse cara já assumiu logo a titularidade, não teve esse negócio de ficar se adaptando, não. Chegou, pegou a camisa e jogou, acabou. E eu vou dizer também o Lucas Freitas, né, que ele tem sido mais titular do que ficado no banco. Então foram 4 boas contratações, vamos chamar assim. Então de 14 contratações, 4 foram boas. 8 não foram e 2 ainda não podemos avaliar porque ainda não estrearam. Então, senhores vão de convir que realmente a nível de contratação, o Vasco não vem bem. A direção do Vasco não fez e não está fazendo um bom trabalho. E o que a gente esperava, o que o torcedor esperava, era que o Pedrinho viesse com uma injeção de ânimo, né? Olha, o Vasco vai partir para pelo menos 1, 2 bons jogadores para qualificar o time, para entrar no time, para o time subir de produção. Mas não, ele muito pelo contrário. Ele falou, não, o Vasco não vai fazer, não vai trazer grandes nomes, grandes jogadores, não vai fazer isso. E isso é muito preocupante na medida disso que eu falei anteriormente. A ameaça que o Vasco faz. A Sul-Americana já saiu, a Copa do Brasil ainda está disputando, e já está lá próximo à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, o torcedor não suporta mais. Depois de 5 vezes disputando a Série B, e aí como é que faz se for para a Série B? Como é que fica o planejamento? Aí a verba já sai, já cai, aí será que vão vir patrocinadores? Será que vai alguém se interessar pela SAF do Vasco, o Vasco na Série B? Tudo isso tem que ser pensado, pô. Então, cabe agora um investimento, pô, mesmo que seja para aumentar um pouco a dívida do clube, as dívidas do clube, mas caberia agora um investimento em pelo menos 2 ou 3 bons jogadores, para afastar de vez essa ameaça. E isso não ficou claro, não. E isso não vai acontecer, pelo que o Pedrinho colocou na coletiva. E isso é um desestímulo grande para o torcedor, aumenta o desespero do torcedor, porque está vendo que esse time não está performando, não está conseguindo bons resultados. E até quando? O que vai acontecer daqui para frente? Então essa é a grande preocupação e esse é o desespero do torcedor do Vasco. E essas são as críticas que eu faço. Ao não mexer no planejamento, a não adaptar o planejamento às novas necessidades e às ameaças e às contratações. Ok, amigos? Bom, eu vou ficando por aqui e assim que vocês virem esse vídeo, se quiserem dar opinião, eu na medida do possível respondo também comento a opinião aí de vocês e estou aguardando aí
Estou aberto para receber as sugestões e as críticas de vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo acordo. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!